Carla Zambelli deixou a prisão na Itália, mas sua situação jurídica ainda não está totalmente resolvida. Para a gente entender melhor a situação da ex-deputada, nós vamos conversar com o professor de processo penal Vladimir Aras, que vai comentar a decisão recente que negou o pedido de extradição de Carla Zambelli. Professor Vladimir, boa tarde, bem-vindo, prazer te receber. Boa tarde, saudações a todos. Professor, explica pra gente do que se trata esse momento de Carla Zambelli. É a decisão final a respeito do seu processo de extradição e agora o que acontece com ela? Ela está totalmente livre, vai cumprir pena na Itália? Explica pra gente o que pode acontecer com o futuro da ex-deputada Carla Zambelli. Bom, é uma grande reviravolta, né? Primeiro que havia uma decisão da Corte de Apelação de Roma a favor da extradição e com recurso da ex-deputada houve esta mudança do posicionamento do judiciário italiano, encerrando essa etapa, neste caso específico, que é o caso da invasão do sistema do CNJ. Então, em relação a este caso, não há mais o que fazer para a extradição da ex-deputada e, portanto, o caso é definitivo. O que pode acontecer é, na segunda condenação que a deputada sofreu, relacionada àquele episódio do porte de arma, há um pedido pendente ainda do Brasil e isso poderia levar a uma extradição. Mas, evidentemente, há também ainda uma fase recursal e do mesmo jeito que a Corte de Cassação em Roma, que é mais ou menos como o STJ, né? Para que os telespectadores entendam, é uma corte que funciona na capital italiana e tem um papel muito parecido com o do nosso Superior Tribunal de Justiça. Se a Corte de Cassação entender que no segundo pedido do Brasil de extradição os mesmos motivos que motivaram o indeferimento da primeira solicitação estão presentes, então ela ficaria livre na Itália, havendo apenas uma remotíssima possibilidade de o Brasil pedir a transferência do cumprimento da pena. Eu digo remotíssima possibilidade porque ainda não sabemos qual foi a motivação adotada pelo tribunal italiano para negar essa primeira extradição. Deixa eu chamar aqui para a nossa conversa o Elias Tavares, ele vai te fazer a próxima pergunta, professor. Pois não. Professor, muito boa tarde, um prazer falar com o senhor. Professor, a cidadania italiana, ela impede por si só um processo de extradição? E uma outra pergunta também é, a defesa ela pode utilizar da estratégia de falar que ela é uma perseguida política? O senhor acha que dentro do ambiente ali da Itália isso pode ficar de pé, vamos dizer assim? Muito bem, Elias. Obrigado pelas perguntas. A primeira é bem fácil de responder porque a Constituição italiana, o artigo 26, permite a extradição de cidadãos italianos e nós já tivemos a oportunidade, casos em que isso aconteceu. Você vai lembrar da condenação no Mensalão, aquele grande caso de corrupção que aconteceu num dos governos federais do Brasil e nesse caso específico o Supremo Tribunal Federal condenou várias pessoas, entre elas um dos diretores do Banco do Brasil, o Henrique Pisolato, que é cidadão ítalo-brasileiro, do mesmo modo que é ex-deputada, e ao fugir para a Itália, ele fugiu para a Itália em 2014. Ele acabou sendo preso em Bolonha, pelo amando do Tribunal de Apelação de Bolonha, e depois de um pedido feito pelo Brasil, ele acabou sendo extraditado para cá e cumpriu pena aqui na Papuda, em Brasília, para onde ele foi transferido. Então não há óbice à extradição de cidadãos italianos. Há uma longa tradição já de o Brasil colaborar com a Itália e obter extradições deste modo. Houve um episódio, Elias, você vai lembrar, que foi a não extradição de um italiano daqui para a Itália, né, que era o terrorista italiano Cesare Battisti, que foi mantido aqui em nosso território por uma decisão do presidente Lula naquele segundo governo, em 2010, né? Bom, então, esse não seria um obstáculo em relação à ex-deputada. Mas há sim um possível obstáculo, e nós só saberemos isso quando vier a razão de decidir do tribunal. O tribunal italiano ainda não divulgou os motivos pelos quais negou a extradição, e, portanto, por hora, nós só podemos especular que o motivo seja, uma alegação de perseguição política, ou de que ela foi julgada por um tribunal que não observou as devidas garantias do devido processo legal. Essa é uma especulação, e a outra seria relacionada às condições carcerárias no sistema prisional brasileiro. E eu chamo a atenção de vocês para isso, porque já houve casos em que a Itália negou extradições de brasileiros, ítalo-brasileiros, que estavam em seu território,
por conta da deficiência das condições do nosso sistema carcerário, das nossas prisões, que são consideradas num padrão, comparativamente com o padrão europeu, inadequadas para cumprimento de pena. Professor, eu quero entender melhor a respeito do quanto essa decisão de não extradição da Carla Zambelli pode impactar ou sinalizar a decisão a respeito do outro pedido de extradição, a respeito do outro pedido feito de outra condenação da Carla Zambelli. Isso é um sinal ou não necessariamente pode ter a ver o fato de uma não extradição com a próxima decisão que virá da Justiça italiana? Sem dúvida é um sinal, embora a Corte de Cassação seja um tribunal muito grande, né? Eu comparei agora com a STJ. A STJ tem 33 ministros. A Corte de Cassação italiana tem mais de 300, então 10 vezes mais. Com isso eu quero dizer o quê? Que nós não sabemos se os juízes que julgarão o segundo pedido serão os mesmos juízes. Às vezes vocês sabem que mudando a composição de um tribunal mudam os entendimentos. Mas sem dúvida nenhuma há uma sinalização de que algum motivo relevante, que ainda nós não sabemos quais sejam. Acabei de especular agora que o motivo podia ser, segundo a visão italiana, uma inobservância, um descumprimento do devido processo legal, questões relacionadas à aplicação do próprio Tratado Brasil-Itália, que não admite extradições em certas condições, quando certos motivos estiverem presentes. E a outra situação seria aquela que eu apontei da situação carcerária. A Itália já foi condenada pela Corte Europeia de Direitos Humanos por violação de direitos de presos em seu próprio sistema prisional. É o caso de 2013, o caso chamado Torrigiani. Então, nós ainda não sabemos, mas sem dúvida alguma, é um sinal importante que é dado pela Corte de Cassação, que é um dos principais tribunais da República Italiana. Mais uma pergunta agora do Elias Tavares. Professor, se de fato a gente tiver aí essa negativa da extradição, para a justiça brasileira, acontecendo isso, quais seriam os caminhos possíveis, juridicamente falando? Bom, existe a possibilidade, Elias, de haver um pedido secundário, e eu só diria que esse pedido seria possível a depender dos motivos adotados pela Corte de Cassação italiana. E esse pedido secundário seria muito semelhante ao que aconteceu com o jogador Robinho. Vocês vão lembrar, e os telespectadores também vão lembrar, os ouvintes, que o jogador Robinho foi condenado em Milão, na Itália, por um crime de estupro, e depois ele veio para o Brasil e ficou aqui esperando uma decisão italiana. A Itália pediu a extradição de Robinho ao Brasil e o Brasil negou porque nós não extraditamos os cidadãos natos, é o caso do jogador. Então, qual foi a sequência desse procedimento? A Itália, então, pediu que a pena aplicada em Milão, aplicada ao jogador em Milão, fosse executada aqui no Brasil. Então, isso poderia acontecer, o Supremo Tribunal Federal poderia pedir, na sequência, a transferência da sentença do acórdão aqui, condenatório, para ser cumprido na Itália. Mas eu digo que isso nós não podemos saber agora se será possível, porque nós não conhecemos os motivos pelos quais ainda a Corte de Cassação negou a extradição. Então, depende do motivo, e motivo sendo um, há essa possibilidade. O motivo sendo outro, pode não haver essa mesma alternativa. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal já tem 2 votos pela manutenção das prisões de Henrique Vorcaro e Felipe Cansado Vorcaro, pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Neste sábado, o ministro Luiz Fux antecipou o voto e acompanhou o relator do caso, o ministro André Mendonça. Apesar dos 2 votos favoráveis às prisões, o julgamento está suspenso por causa de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Com isso, a análise pode ficar parada por até 90 dias. Mesmo assim, os outros ministros ainda podem antecipar os votos. André Mendonça defendeu a manutenção das prisões preventivas para garantir a ordem pública e o andamento das investigações. Segundo a Polícia Federal, Felipe Vorcaro seria responsável pela operação financeira do grupo investigado. Ele foi preso no início do mês e é suspeito de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Já Henrique Vorcaro é apontado pelas investigações como operador financeiro e beneficiário do esquema. De acordo com a Polícia Federal, ele teria continuado a financiar atividades ilegais mesmo após as primeiras fases da operação.
As prisões fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, envolvendo o Banco Master. A segunda turma do STF é formada por 5 ministros. Ainda faltam os votos de Gilmar Mendes e Nunes Marques. O julgamento acontece no plenário virtual da turma. Para mais informações, acesse o portal. Olha, o presidente Lula vai se reunir amanhã com o Hugo Motta para discutir a proposta que prevê o fim da escala 6x1. O encontro deve discutir o período de transição da proposta que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Vamos ao vivo agora a Brasília com Valentina Moreira, que tem os detalhes para a gente. Ela está lá no Palácio do Planalto. Boa tarde novamente, Valentina. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, o presidente Lula se reúne na manhã desta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para discutir e finalizar as negociações em relação à proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1. Leandro, a expectativa desse encontro é que sejam feitas as negociações finais para que essa PEC seja levada para discussão em plenário ainda essa semana. Lembrando que a PEC ainda precisa ter o seu relatório apresentado na comissão especial e, além de apresentado, é claro, votado nesta comissão. Esta apresentação do relatório estava prevista para a semana passada, mas foi adiada após uma divergência em relação ao período de transição, assunto que deve vir à tona ali na reunião entre Lula e Hugo Motta. Hoje, o governo defende que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho aconteça de forma imediata, pensando, é claro, nos efeitos eleitorais para o final do ano. Entretanto, a oposição e também alguns setores empresariais defendem a implementação de um período de transição. A princípio, foram pedidos 10 anos ali como tempo de transição, mas esta emenda, esse pedido foi retirado por parte de partidos da oposição que hoje negociam entre 5 e 3 anos. Conversei com parlamentares da base do governo durante o final de semana e o que eles me disseram é que nos bastidores o governo já entende que deverá concordar com a existência de um período de transição, mas está lutando para que isso seja de 2 anos e não de 3 ou 5, como pedem ali os deputados da oposição. Há também um ponto, Leandro, importante, porque hoje alguns deputados defendem que essa transição aconteça sem o pagamento das horas extras para compensar ali o período de trabalho que teria a divergência em relação à jornada reduzida. Mas a base do governo quer lutar para que aconteça sim um pagamento dessas horas extras. Como sabemos, hoje já é um consenso a redução de 44 para 40 horas semanais, além do fim da escala 6x1, passada ali transformada em uma escala 5x2 nessa proposta de emenda à Constituição. Além da reunião de Lula com Hugo Motta, na semana passada o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reuniu com o relator da PEC, Léo Prates, para debater justamente esse ponto que eu trago a respeito de qual será o período final trazido no relatório para a transição dessa redução da jornada de trabalho. A expectativa, como eu disse, é que o assunto vá para a discussão na comissão nesta quinta-feira, ainda essa semana, e siga no mesmo dia para a votação no plenário da Câmara, como prometido pelo próprio presidente Hugo Motta. Leandro. Obrigado, viu, Valentina, pelas informações. Valentina Moreira falando ao vivo lá de Brasília. Vou chamar aqui o nosso Ranier Bragon. Ranier, o governo não quer contrapartida às empresas e também não quer um prazo para entrar em vigor. Será que o texto será totalmente diferente, hein? O texto aprovado pelo Congresso? Leandro, há uma boa chance de haver uma espécie de meio termo. De um lado, o governo sabe que não vai conseguir, muito difícil, há muita resistência em conseguir simplesmente o fim da escala 6x1 de forma imediata, sem qualquer tipo de transição. E a oposição também sabe, e eles chegaram a demonstrar isso publicamente ao recuar da emenda apresentada ali, apoiada por vários partidos do Centrão, não só a oposição e Centrão, apresentaram a emenda propondo 10 anos de transição e depois da péssima repercussão popular em redes sociais, foram obrigados a apresentar um requerimento
solicitando a retirada dessa emenda. Então, há uma negociação, como a Valentina mostrou, em um período de transição que o governo tenta levar para 2 anos, oposição e centrão querem esticar ali de 3 a 4 anos. Pode haver, o próprio Hugo Mota defendeu para alguns aliados ali que 3 anos seria um período, na visão dele, razoável. Então, pode haver, deve haver esse período de transição. O fato é que tanto o governo como o Hugo Mota, que estão tentando pegar a bandeira e se tornarem os padrinhos aí da proposta, eles defendem e eles vão trabalhar para que esse projeto seja aprovado de forma definitiva na Câmara nesta semana, no mês de maio, porque há o simbolismo ali do mês do trabalhador, e isso já foi uma promessa de Hugo Mota, do governo. Então, como a Valentina destacou, a possibilidade de votação na comissão especial e aí vai para o plenário. No mundo da teoria ali, no plenário deveria haver 2 turnos de votação num prazo de, entre um e outro, de 5 sessões. Só que isso é frequentemente, agora nos últimos tempos, isso tem sido frequentemente abandonado pelos parlamentares. Eles aprovam ali um requerimento, anulam esse prazo aí de votação de 1 e 8 e vota tudo no mesmo dia. Então é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de votação em 2 turnos e precisa de pelo menos o apoio de 60% dos deputados. E como é um assunto que pesquisas já mostraram que é um apoio popular majoritário, é bem provável, há uma tendência boa, grande, de aprovação desse projeto e aprovação nessa semana. Aí, Leandro, segue para o Senado, que por hora continua sendo uma incógnita, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não tem se manifestado publicamente sobre esse projeto. Então, há uma dúvida ali se ele vai, porque ele tem o poder de determinar o ritmo de votação, se isso vai ser votado antes da eleição ou não, se isso pode ser votado antes do recesso parlamentar ou não. Então, a grande incógnita hoje são 2, na verdade, né? A primeira, qual vai ser esse período de transição, e a segunda, qual vai ser a postura do Senado ao receber, muito possivelmente, esse projeto já a partir do final da próxima semana. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da defesa de Deolane Bezerra para anular a prisão preventiva da influenciadora. Na decisão publicada neste domingo, o ministro afirmou que não identificou ilegalidade na prisão para conceder liberdade à empresária. Deolane é investigada por um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A defesa argumentou que a influenciadora deveria cumprir prisão domiciliar por ter uma filha menor de idade, mas o STF considerou que há indícios de ligação com o crime organizado e também risco de fuga, já que Deolane estaria na Itália antes da prisão. Segundo a Polícia Civil, Deolane teria recebido transferências bancárias de uma transportadora ligada à facção criminosa para lavagem de dinheiro. A defesa da advogada afirma que os valores recebidos eram referentes à atuação profissional dela como advogada. Ela foi presa na manhã de quinta-feira no âmbito da Operação Vernix, que também mirou familiares de Marcola, apontado como líder máximo do PCC. A influenciadora é acusada pela Polícia Civil de integrar a facção e lavar dinheiro para a alta cúpula do grupo criminoso. Após a prisão em Barueri, na Grande São Paulo, Deolane passou por audiência de custódia virtual e a Justiça manteve a prisão preventiva. Para mais informações, acesse o portal Metrópole. Tem uma cena que todo o Brasil viu que chama muita atenção. Cara do Sérgio Moro, quando o Flávio Bolsonaro contava aquelas mentiras para o povo brasileiro. É dizer que se ele tivesse voltado que a situação é grave como essa, ele já teria estado tranquilo atrás do futebol muito mais tempo. Olha que ponto nós chegamos. Isso dá uma ideia do que foi a Lava Jato, de quem é Sérgio Moro. Estava lá apoiando Flávio Bolsonaro, que não tem como explicar mais nada. Está completamente desmoralizado, porque mentiu 1, 2, 3 vezes. Imagine o Flávio Bolsonaro governando o Brasil, indo lá reunir com o Trump para defender o Brasil, mas ele está sendo financiado dessa forma. O irmão dele está lá traindo o Brasil, o pai escondido, dando ordens, manda no partido. O irmão candidato a deputado federal, o outro irmão no mesmo estado, senador.
A madrasta pode ser candidata ao Senado. O irmão Eduardo, que está nos Estados Unidos, queria ser suplente aqui em São Paulo do ex-presidente da Assembleia, Arthur de Prado. E ele quer ser presidente do Brasil. Mas que cara de pau, né? Apoiado, sabe pelo quem? Pelo Sérgio Moro. Ele mesmo. Que absurdo, hein? Vamos derrotá-los a todos.